Procure uma unidade de saúde. Governo do Amazonas. ZLZN, a rádio do site imediato. Vem aí, vem aí. Mais um programa exclusivo ZLZN. A partir de agora você viaja comigo em mais um super episódio do podcast Amazonas Incrível, um programa feito por pessoas apaixonadas pelo turismo. Eu sou Wilson Roger, seu agente de viagens na Amazônia, e te convido mais uma vez a mergulhar comigo nesse estado lindo. Eu posso dizer que é o estado mais lindo do mundo e com maior biodiversidade. Estamos falando da nossa Amazônia, estamos falando da capital Manaus, aonde toda terça-feira você acompanha esse super programa que fala exclusivamente de turismo, cultura e também de economia criativa, que hoje é o nosso principal tema aqui no nosso programa. Lembrando que você também pode acompanhar o nosso podcast nas principais plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Anchor, e também nas redes sociais do site imediato da Rádio ZLZN e também do site Amazonas Incrível. Você acompanha esse episódio e os episódios anteriores, os nossos convidados que já passaram. Estamos aqui no 25º episódio, sempre trazendo um tema relevante ao turismo na nossa região. E estamos com uma temática hoje para falar sobre cultura e economia criativa no nosso estado. Estamos tendo a honra de receber ela, que é gerente de eventos do Departamento de Gestão de Museus da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Ela é bacharel em turismo, pós-graduada em gestão ambiental, docente em cursos de turismo e eventos e incentivadora do empreendedorismo feminino, né? Contando aí um breve relato dela, atua na Secretaria na área de cultura, entretenimento e lazer há 18 anos, iniciou como estagiária, percorrendo por alguns setores da Secretaria de Cultura, com atuações de gerente técnica do Centro Cultural dos Povos da Amazônia, gerente do Centro Cultural Usina Chaminé, assessora no Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, coordenadora da cultura no Centro de Convivência Magadela, isso? Magdalena. Magdalena Seudal, isso. E atualmente como gerente de eventos do Departamento de Gestão de Museus. Seja muito bem-vinda, Márcia Fernandes. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, poder falar um pouco mais sobre a nossa cultura, né? Cultura tão rica do nosso estado, nós que temos tantos atrativos aí, é um prazer estar aqui hoje. Muito obrigado, toda a equipe do programa, do podcast Amazonas Incrível se sente honrada por receber. E cultura criativa é algo que a gente aborda porque ela é muito presente, principalmente se falando da capital, de Manaus, com alguns empreendimentos que o governo vem realizando entre ações. Mas eu quero conhecer um pouco mais da Márcia. A gente apresentou aqui as suas experiências, mas você disse que trabalha há 18 anos, né, ali atuando na parte da cultura. Você já tinha essa chamada para trabalhar com cultura? Sempre desde pequeno gostaria de trabalhar nas atividades culturais? Fala um pouco mais de quem é a Márcia presente, abra seu coração. A Márcia é uma pessoa muito falante, né? Muito comunicativa e que gosta de sempre estar conhecendo novos lugares. Acho que a gente tem uma infinidade aí de lugares que a gente pode conhecer e que muitas vezes nós não tomamos para nós essa nossa cultura, o nosso pertencimento do nosso estado. O que nós temos, né? É verdade. Quantos municípios nós temos aí? Quantos nós conhecemos? Né? Todas as festas culturais que existem em cada município, com as suas peculiaridades, os nossos espaços. Então, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, sempre em busca de conhecer novos lugares, novas culturas. E antes de eu entrar na faculdade de turismo, eu pensava em jornalismo justamente por esse afã de buscar saber das coisas, né, do conhecimento, buscar novos conhecimentos. E ao entrar na faculdade de turismo, sou bacharel em turismo, eu iniciei na secretaria e eu falo disso com muito orgulho. Sempre cito isso para a equipe, assim, que eu entrei como estagiária, né, e aí percorri aí
esse caminho que tenho percorrido, e acho isso muito importante de ser citado, de que eu comecei como estagiária, que eu tive uma oportunidade de ali mostrar um pouco do que eu estava aprendendo na faculdade, mostrar o que a gente pega na teoria para jogar para a prática e poder fazer o nosso nome, né? O estágio, eu gosto sempre de frisar isso, que é uma porta, porque às vezes a gente pensa, não, é para eu pagar a faculdade. Não, não é para você pagar a faculdade. É para você mostrar o teu nome, para você mostrar para que você veio, né? O que você quer. Não, eu quero trabalhar com esse segmento, então é aqui que eu vou mostrar que o que eu posso fazer por isso. E já 18 anos nessa área, quantos desafios você já deve ter passado, né, em busca, logicamente, do desenvolvimento não só cultural, mas também empreendedor aqui do nosso estado? Sim, todos os dias a gente pode aprender algo novo. Como docente, eu sempre digo na sala de aula que a gente aprende muito mais do que ensina na sala de aula. E no trabalho é a mesma coisa. A gente nunca sabe tudo. Por mais que você, não, eu tenho conhecimento, eu sou formada nessa área, não. Todos os dias você tem a oportunidade de conhecer algo novo e de aprender um pouco mais sobre a sua cidade e sobre as pessoas que estão ao teu redor. Isso é importante. Agora a gente vai falar um pouco mais, antes de entrar no departamento no qual você gerencia, né, faz parte também da gestão, né, mas hoje, quais são as principais atividades da Secretaria de Estado de Cultura e da Economia Criativa? Porque você trabalha dentro de um departamento na Secretaria. Hoje, o que compete à Secretaria? Então, a Secretaria, ela tem agora esse gancho da economia criativa, né? Tem buscado desenvolver isso, porque foi algo que realmente se viu como uma necessidade dentro do Estado de se produzir algo para esse crescimento da economia criativa. A Secretaria de Cultura sempre vem em busca de novos eventos, de novas possibilidades, de oportunidades para que se trate tanto a cultura quanto a economia criativa hoje, né? Temos trabalhado bastante esse gancho. E dentro da Secretaria tem o Departamento de Gestão dos Museus, né? Quais são os museus que fazem parte dentro desse departamento? Até porque a gente estava falando muito no Bastidores e vale a pena frisar que o Manauara ainda não se sentiu pertencente de alguns atrativos turísticos. Ou seja, não tem o pertencimento, não dá o valor ideal para as atividades que são feitas, para os nossos polos turísticos que tem na nossa cidade. A gente fala muito isso nos bastidores e poucas pessoas conhecem, por exemplo, o Palacete Provincial, e que lá dentro tem alguns museus, né, e poucas pessoas sabem disso. Eu acho que a importância de trazer esse tema de cultura e economia criativa é também para que possa promover alguns locais que o próprio Manauara não conhece, não é isso, Márcia? Exatamente. No centro histórico ali você tem uma infinidade de possibilidades, né? No Palacete Provincial, como você citou, muitas pessoas passam na praça, que é a Praça Eleodoro Balbi, conhecida como Praça da Polícia, porque aquele prédio foi comando da polícia por mais de 200 anos, e muitas pessoas passam ali e acham que ainda é comando da polícia. Não sabem que dentro daquele prédio funciona 5 museus. Então você tem uma oportunidade de, naquele prédio, conhecer 5 museus diferentes, com assuntos totalmente opostos, não são assuntos correlacionados. Dentro do Palacete Provincial você tem o Museu de Imagem e Som do Amazonas, nós temos a Pinacoteca do Estado, Museu Tiradentes, que conta um pouco da história da polícia, do que foi aquele prédio, da nossa participação na Guerra de Canudos e da nossa história mesmo, né? Do centro histórico e de como foi construída aquela área ali. Nós temos uma exposição de arqueologia, falando um pouco sobre os municípios, de como é feita essa coleta, de como é descoberta as urnas, de como tem essas diferenças de cerimônias fúnebres, né, dentro das etnias indígenas. E nós temos o Museu de Numismática do Amazonas, Bernardo Ramos, que ali você consegue vislumbrar moedas desde a época de antes de Cristo até cédulas atuais, né? Então você consegue passar ali por vários países, lugares em que havia apenas moedas de troca, conchas, búzios, né? Moedas pequeninas, moedas bem grandes, mas ali você consegue passear ali na história do tempo. E você falou sobre a questão arqueológica. O centro da cidade de Manaus é um grande sítio arqueológico, exatamente, né? E é importante a gente poder conhecer essa parte das origens, né, das raízes também indígenas,
dentro da história do nosso estado. Você falou, eu tive a oportunidade, né, várias vezes de visitar o Palacete, a gente fica encantado com tudo que tem ali dentro. Estávamos falando também sobre essa questão de valorização, né? Eu represento uma agência na qual muitos turistas vêm conhecer a nossa cidade, então esse valor das pessoas que são de fora, a gente não consegue visualizar aqui dentro da cidade. A gente sempre levanta essa bandeira. Você está falando aí sobre 5 atrativos dentro de um local que pode ser conhecido, né? É o mesmo local, mas são 5 histórias diferentes, 5 museus diferentes. Você tem a parte cultural muito presente, porém as pessoas ainda não conhecem, ainda não visitaram. Na sua opinião, o que falta para que o manauara sinta-se assim mesmo orgulhoso de morar, o amazonense, o manauara amazonense, mas sinta-se orgulhoso e ele queira explorar cada vez mais a cultura do nosso estado, Márcia? Você como turismóloga, né, que aí tem toda essa experiência, é importante a gente abordar esse tema. Então, eu acredito que a gente precisa trabalhar desde o pequeno, sabe? É muito legal quando a gente recebe as escolas e a gente recebe desde pequeninos a jovens universitários e a gente consegue perceber o quanto eles ficam encantados de conhecer um pouco mais sobre essa cultura, porque realmente nos falta isso. Conhecer a nossa cultura. Quem eu sou? O que é o Centro Histórico de Manaus? Como começou a construção da cidade? Porque nós estamos dentro do Centro Histórico. Então, ali você tem o Palacete Provincial, você tem o Palácio Rio Negro, que fala, ali foi sede do governo. Então, você conhecer um pouco do que realmente foi construída a cidade, como ela foi elaborada no passado, com as suas políticas, com a sua cultura. Temos o Palácio Rio Negro, temos o Palácio da Justiça, próximo ao Teatro do Amazonas, temos o teatro, tudo ali pertencendo ao Centro Histórico, que você pode estar conhecendo um pouco mais da sua cultura. E eu acredito que essa participação das escolas é fundamental, porque a criança consegue difundir com a sua alma tão pura, sabe? Poxa, mãe, eu fui lá, mãe, lá é gratuito, vamos lá, vamos levar a família. Eu acho que a criança, ela consegue difundir muito mais isso, porque às vezes a gente já está com uma mente tão fechada de, não vou ao teatro, teatro não é para mim. Então, às vezes, a gente já está com essa mente fechada e a gente precisa abrir esse horizonte. E a participação dos alunos e das crianças é fundamental nesse processo. Hoje já tem algum projeto que incentiva essa participação da escola? Ou seja, o Palacete já recebe escolas, tanto pública como privada, com bastante frequência? Logicamente, se contar no período de pandemia, a gente ainda não passou do período de pandemia, mas assim, como é que é essa escala de recepção das escolas? Já tem uma programação que várias escolas vão durante o mês? Ou seja, tem essa programação de recepção das escolas no Palacete? Temos. Nós temos, e dentro da secretaria existe um setor que é próprio para isso, que é o setor o Centro de Educação e Artes, que ele faz justamente essa captação, né? Esse setor, ele busca fazer essa difusão de comunicação entre a escola e secretaria, de informar as programações, né? Por exemplo, agora no Palacete, semana que vem a gente vai ter a Primavera de Museus, então a gente fica repassando isso para as escolas, né? O Departamento de Museus, além do Palacete, tem o Museu Seringal Vila Paraíso, tem o Museu Domínio do Norte e o Museu Casa Eduardo Ribeiro. Então, a gente sempre está buscando repassar essas informações para as escolas, passando e-mails, as programações, e o nosso setor, que é o Centro de Educação, está sempre... a Central Pedagógica, que a gente chamava antes, né, que agora é Centro de Artes e Educação, eles estão sempre muito antenados nas escolas para estar captando essa visitação de escolas. Você falou sobre o Museu do Seringal, é isso? Ele não fica na cidade? Não, ele fica na área rural de Como Manaus. É que chega no Museu do Seringal? Para chegar no Museu do Seringal, você precisa pegar uma lancha lá na Marina do Davi, que é passando a Ponta Negra, tem a Marina do Davi. Na Marina do Davi, você vai chegar lá, tem uma associação com lanchas, né, todas cadastradas, com pessoas responsáveis para estar fazendo esse transporte, e já acaba sendo um atrativo a mais, porque daí só de você estar indo ali no Rio, conhecendo um pouco das comunidades próximas, já é um atrativo também, e a pessoa faz a travessia na associação. Existe um trecho para ir e para voltar, paga R$21 a ida, R$21 a volta. Importante. Tá? Uhum. E as lanchas saem normalmente de hora em hora.
Isso é importante frisar também, para que a pessoa que vá para o Seringal, ela vá já preparada. Ah, não, se eu quero chegar no Museu do Seringal 2h30, eu tenho que pegar a lancha das 2 horas. Eu tenho que ir com calçado apropriado, porque eu vou andar na mata. Eu tenho que ir com uma calça que me proteja, né? Protetor solar, uma roupa leve, já levar uma água. Apesar de lá a gente ter essa oferta de água, mas é importante que a pessoa já saiba que ela vai passar meia hora só nesse transporte até chegar ao museu e que lá ela vai fazer a sua visita. Essa visita dura em torno de 40 minutos a 1 hora. Importante. É importante entender, porque assim, muitas pessoas que ainda não conhecem, ainda não tiveram a oportunidade de ir no Museu do Seringal, não sabem como chegar lá, é importante essas informações técnicas que a Márcia está passando, até mesmo para você se programar e se preparar de forma correta. E você falou bem que a ida, o translado já se torna um atrativo turístico. Sim. Às vezes você mora aqui na parte distante do centro da cidade de Manaus e acaba não conhecendo os museus, não conhecendo os atrativos turísticos que nós temos aqui. E aí, todos os dias o museu está aberto? O museu funciona de segunda a domingo, com exceção das quartas. Quarta-feira é dia de manutenção do prédio, então não funciona às quartas. Mas de segunda a terça, daí de quinta a domingo, funciona de 9 às 16. Sábado e domingo funciona de 9 às 15. Esse mês não está sendo cobrado entrada, tá? A gente está aí com a programação de primavera de museus. Importante. Esse mês não está sendo cobrada entrada, mas normalmente a entrada é R$10. Só a gente pede para a pessoa que vai pagar a entrada nos outros meses, né? Leve em espécie, porque ainda está em implantação a internet lá. Entendi. Relembrando que é uma área rural, então você vai ali se isolar de Faz tudo. parte do Iranduba, Márcia? Ainda é a zona rural de Manaus. Ah, sim. Ainda é rural de Manaus. É importante essa informação sobre o dinheiro em espécie, né? Sim. Nós entendemos que o nosso estado sofre com questão da internet, isso é um problema que não é de hoje, já vem há muito tempo, e a gente sabe que tem algumas áreas rurais que a internet não chega à internet com qualidade. Como até na cidade a gente tem um pouco de dificuldade na questão da internet, então é importante passar essas informações para quem vai visitar. E o que conhece, o que as pessoas encontram no Museu do Seringal? Assim, eu nunca fui, o que eu vou encontrar lá para que eu possa me programar e até conhecer um pouco mais dessa parte cultural? O espaço ele foi criado para ser cenário do filme A Selva, né? Olha, que legal. O filme que é com a Maitê, porque existem 2 versões da Selva. E o filme da versão com a Maitê Proença foi filmado ali naquele espaço. Então, ele foi criado para ser cenário de filmes. E a Secretaria conseguiu, né, gerenciar esse espaço para se tornar um atrativo para a comunidade. Lá você vai conhecer essa história, né, do que é o nosso passado. Sim. Quando falam, eu vou para Manaus, a Paris dos Trópicos. Por que nós somos conhecidos como Paris dos Trópicos? Nós fomos um estado muito rico, né? E tudo por conta da borracha, da seringa. Então, ali você consegue visualizar como era feito esse processo, né? Dos coronéis, os donos de fazenda e os seringueiros, as pessoas que vinham de outros estados em busca de riqueza, acreditando que aqui conseguiriam atrair riqueza e voltar para suas famílias, e acabavam se tornando ali, né, numa vida de trabalho, bastante trabalho, enriquecendo os fazendeiros. É um mergulho no nosso passado, na nossa história. Um mergulho no nosso passado, na nossa história. E você poder vislumbrar o que é a casa do seringueiro. Por que ela é alta, né? Porque eles saíam de madrugada e eles corriam o risco de onça. Então, eles tinham que sair muito cedo por conta da seringa, porque se eles saíssem de manhã para coletar a seringa, ela já secava muito rápido. Então, eles precisavam sair de madrugada. Então, tem toda uma estrutura. E lá você vai poder acompanhar esse processo. Como é que era feito? Lá eu tenho o comércio, onde eles compravam os seus equipamentos, as suas ferramentas para tirar a seringa. Tem a igreja, porque era um refúgio deles, né, de poderem ali orar e agradecer e pedir a Deus, né, pelo trabalho deles. E tem toda a casa do seringueiro, dos fazendeiros, né, para você vislumbrar, poxa, a riqueza que era, né? Móveis antigos, móveis que você consegue visualizar o quão rico era essa nossa época. Não, e reforça muito isso, mas a questão de você falou sobre a parte educacional, né? Imagine a criança poder imergir na floresta amazônica, poder conhecer um pouco mais da nossa história e, como você bem falou, levar para dentro da sua família e conhecer um pouco mais da história, porque o que a gente vê em outros estados, e aqui não é uma crítica,
de qualquer forma, mas sim uma crítica construtiva para que a gente possa realmente tomar como pertencimento os nossos atrativos e o que de melhor tem na nossa Amazônia. É importante a parte educacional, por quê? Porque aí você vai fazendo ações, planos e aí movimentando as escolas, porque desde pequeno, como você falou, formatando a mentalidade da criança e levar num centro cultural desse, levar num teatro onde você vai conhecer a história, faz todo sentido. Eu viajo para outros estados e vejo que eles trabalham muito isso, né, na questão de você valorizar a história e como outros convidados também já comentaram aqui, a gente tem essa dificuldade mesmo e é cultural de não valorizar, por isso que a gente abre pautas e temas relacionados à cultura e turismo, para que você que é de Manaus e que também assiste o nosso programa no Brasil e no mundo, que ainda não veio conhecer a nossa região, poder ver que aqui tem lugares fantásticos, poder ver que não é só a questão de um turismo de pesca esportiva que é muito conhecido internacionalmente, mas a parte cultural da nossa cidade aqui, ela é muito presente, ela é muito viva, né? E você está dentro de uma floresta onde preserva toda essa cultura é muito importante. Estávamos falando também sobre essa questão da visão, e aí eu quero chegar nesse ponto, porque é importantíssimo, né? Da visão de quem mora em outra cidade, de quem mora em outro país em relação à Amazônia. A gente encontra ainda muitos comentários assim de forma absurda, né? Eu chamo isso de ignorância. Hoje com a tecnologia você pode entrar ali no Google, entrar em alguma plataforma e pesquisar sobre a cidade de Manaus. Você que é uma pessoa que já viajou bastante, né? Qual é o teu pensamento sobre essa visão errônea de outras pessoas voltado à nossa floresta amazônica? A gente está falando de uma cultura muito presente, inclusive que os europeus antigamente vinham em busca, que é a questão da borracha. E aí a sua visão sobre essa visão desturpada das pessoas que não conhecem o Amazonas, e até mesmo para mostrar para você que está acompanhando de outros estados, o nosso programa aí tem um alcance muito grande, né, por meio dos programas que acontecem na Rede Norte Digital. Você que já viajou para outros estados, já ouviu muito comentários chulos em relação ao nosso estado? Já. Infelizmente, a gente ouve bastante. Quem estiver nos assistindo de fora, venha nos conhecer, saber a nossa real história, a nossa cultura, né? Lembrando que nós somos um estado, principalmente dentro da Secretaria de Cultura, em que todos os nossos espaços são gratuitos. Só paga a entrada no Museu do Seringal e no Teatro Amazonas. Todos os outros nossos espaços são gratuitos. Então, você tem o Museu do Seringal contando toda essa nossa história do nosso passado. Você vai ao Povos da Amazônia, dentro do Povos da Amazônia, assim como o Palacete, é um espaço multidisciplinar ali, onde você consegue visualizar toda a cultura do Homem do Norte, lá no nosso Museu do Homem do Norte. Tem toda essa cultura do Homem do Norte, as nossas tradições, as nossas raízes de ervas medicinais, a nossa cultura da farinha, da juta, do guaraná, sabe, a nossa gastronomia, coisas que são nossas, que a gente precisa ter esse pertencimento. Não, a minha cultura é essa, a minha música é o boi bumbá, né? O que eu sou, o que pertence ao meu Amazonas, quais são os espaços que eu posso frequentar. Então, todos os espaços dentro da Secretaria são gratuitos, com exceção do Teatro do Seringal. Então, a gente precisa parar, talvez, de pensar, não, eu não posso ir nesse lugar, esse lugar aqui não é para mim, né? Então, precisa começar de nós, para que a gente possa alcançar lá fora. Se nós, que estamos aqui dentro, não valorizarmos o que nós temos, de que forma a gente pode passar isso para outras pessoas? A gente precisa, sabe, tomar isso pra gente. Não, essa aqui é a minha cultura, eu quero valorizar e eu quero mostrar isso pro mundo. Eu quero que todas as pessoas possam ver que aqui é muito além do nosso ecoturismo, é muito além dos nossos atrativos naturais. Nós temos atrativos naturais, culturais, gastronômicos, nós temos uma gastronomia riquíssima aí. Riquíssima, é verdade. Então, quando você vai em qualquer lugar, quando você viaja para qualquer outra cidade, a primeira coisa que você quer é experimentar sabores, aromas daquela cidade que você está. Você quer viver o que aquele nativo vive. E por que nós não podemos fazer isso na nossa cidade? Viver o que nós temos, a nossa gastronomia, a nossa cultura. Dentro da Secretaria de Cultura, no Teatro Amazonas, nós temos festivais o tempo inteiro, festival de jazz, de música, de rock, e nós temos o festival de ópera, que a gente atrai turista do mundo inteiro, e muitos amazonenses nunca prestigiaram.
nunca foram, não. E nós temos ingressos a partir de R$5, então não tem como dizer assim, ai não, eu não posso, não me cabe, não me pertence. Eu acho que a gente não tem como mostrar para pessoas de fora, para outros estados, enquanto nós não começarmos a realmente... Isso não é falta de divulgação, vai muito além, né, Márcia? Vai. Essa questão de que você falou, tem várias ações acontecendo cultural na nossa cidade, no nosso estado, e aí... esse despertar, esse interesse que ainda falta, né, no morador local, de poder, por exemplo, ir no Teatro Amazonas, como você falou, que antigamente, né, os nobres, as realezas, vestiam-se as suas principais roupas, usavam suas joias e iam ali mostrar dentro de uma sociedade. E hoje você vê que está muito acessível, né? E isso está muito presente. Não é falta de divulgação, porque o governo do estado faz um trabalho de divulgações da questão através da secretaria de forma muito ampla, né? Utilizando as redes sociais, enfim, utilizando todos os canais de comunicação para que seja acessível a todo mundo da cidade, do estado. Então isso é acessível. Essa quebra de paradigma do Manauara, você acha que é isso que falta para que as pessoas realmente vivam o pertencimento? Eu acho que a gente precisa tomar posse. Tomar do que, né, do que é nosso, da nossa cultura. É verdade, porque não tem explicação. A gente já trouxe outros convidados aqui, a gente fica se perguntando por que o Manauara não valoriza, não está mais enraizado dentro da cultura. Você falou muito bem. E eu creio também que a questão de visitação nos museus, você pega a lista ali, quem nunca foi no museu aqui em Manaus, vou dando um spoiler, mas assim, é uma informação técnica, você anota de onde você é. E assim, eu creio que você que tem esses dados muito diários lá das visitações, a gente recebe muitas pessoas de fora e poucas pessoas da cidade, não é isso? Muitas pessoas de fora. Mas me alegra bastante quando a gente recebe assim, um grupo grande de estudantes, porque eu vejo assim, essa participação do estudante é muito importante dentro de todos os espaços culturais, turísticos, porque eles vão de alguma forma, algumas pessoas vão e já falam, poxa, eu quero vir aqui com a minha família, né? Sim. Esse espaço é gratuito, né? No Teatro Amazonas, um exemplo, se você vai com a sua identidade, comprova que você é amazonense, você entra gratuitamente. Então, é legal essas informações, porque às vezes as pessoas realmente, algumas pessoas não têm essas informações, né? Precisa disso também, apesar da gente ter divulgação, mas as pessoas precisam se apropriar disso. Ai, não, eu vou procurar, eu quero saber, eu quero ir lá. Quero conhecer, né? E aí depois a gente vai falar um pouquinho mais, porque eu fiquei assim super surpreso quando eu fui no Palacete e vi aquela coleção de moedas, né? Fantástica, para quem é colecionador, você precisa ir lá, é algo fantástico. E assim, como você bem falou, né? Você só descobre quando você vai. Não adianta você, olha, legal, estamos falando sobre o Palacete, alguns museus e da história, mas se você não tomar posse e ir até o local para conhecer essa parte cultural. E garanto para você que você vai sair com um olhar diferenciado, né? É a mesma coisa quando, através da agência, a gente leva para um passeio, o Manauara para um passeio local que ele nunca foi. Então, você tem belezas naturais aqui no nosso Amazonas que é fantástico. E você precisa tomar posse. Essa é a frase que eu tirei aqui da Márcia, que para mim eu acho importantíssimo, né? É muito presente aqui, mas a gente precisa tomar posse. Essa é a frase. É minha cidade, eu quero vivê-la, eu quero experimentá-la, sentir os aromas e sabores da minha cidade. É verdade. Lembrando que o podcast Amazonas Incrível acontece toda terça-feira às 19 horas aqui na Rádio ZLZN. Você pode acompanhar ao vivo pelas redes sociais do site Imediato, Amazonas Incrível e também ZLZN, e você acompanha sempre um super convidado falando sobre um tema relevante, muito relevante no nosso estado, que é turismo, cultura e economia criativa. Aqui, por exemplo, Márcia, a gente já trouxe muitas secretarias de outros municípios que compõem o estado do Amazonas para falar, por exemplo, de Tefé, para falar de Maués, e é importante você também conhecer o que tem de melhor na questão cultural e turística do estado do Amazonas. E também depois do nosso podcast tem o Sertanejão, ZLZN, com meu amigo Anderson Silva, sem o R, não esquece de tirar o R do nome do homem, senão ele fica bravo. Mas toda a programação da Rádio ZLZN você acompanha baixando o aplicativo. Uma mensagem, uma informação para você que ainda não baixou o aplicativo, não sabe da programação que acontece na nossa rádio, você está perdendo de concorrer
de ganhar dinheiro baixando o aplicativo. Na nossa programação, você pode, por exemplo, ao baixar, printar o aplicativo salvo no seu smartphone e mandar para o número da rádio, concorrer a Pix de 50 a 100 reais na nossa programação semanal. É só você curtir e acompanhar e também ficar por dentro das redes sociais da rádio ZLZN. Depois do sertanejão tem aquele momento a dois, aquela voz maravilhosa do meu amigo Anderson Silva, para atingir aqueles casais que passaram o dia todo trabalhando, Anderson, que só se vê à noite. E é justamente o meu amigo Anderson, com o programa Momentos A2, resgata aquelas músicas românticas, aquelas histórias, para poder trazer você numa dimensão de amor totalmente diferente. Você só acompanha aqui no programa Momentos A2, na rádio ZLZN. Não esqueça de baixar o aplicativo e acompanhar toda a programação e a concorrer Pix de 50 a 100 reais na nossa programação. Márcia, é importante, a gente estava ali no Museu do Seringal, vamos pegar a lancha, voltando aqui para Manaus, e também o departamento ele cobre a questão da gestão, aliás, dentro do Centro Cultural Povos da Amazônia tem um museu, e aí eu gostaria que você falasse um pouco mais desse museu, que é importante, né? Às vezes as pessoas procuram o Povos da Amazônia só por outras atividades, mas não sabem que lá tem um museu. Nós temos o Museu do Homem do Norte, que é um acervo federal, né, da Fundação Joaquim Nabuco. E é um acervo que fala muito sobre as nossas raízes, né? O Povos da Amazônia todo em si, ele é muito rico para a nossa cultura, para a gente saber quem é o homem do norte, os povos indígenas, né? Lá nós temos, dentro do Centro Cultural dos Povos da Amazônia, nós temos 2 bibliotecas. Então, algumas pessoas passam ali na Bola das Framas e não têm noção do que possui a riqueza que tem ali dentro. Importante. Nós temos 2 bibliotecas, temos a Biblioteca Maripiranga, a Biblioteca Arthur César Ferreira Reis. Temos o Museu do Homem do Norte, temos salas de exposições, que estão sempre com novas exposições. Agora está tendo 2 exposições, né? Tem 2 exposições fotográficas, uma falando sobre chãos, que é a exposição da Clícia. É o Chão Velho, por Clícia Monteiro, né? Uma exposição que está acontecendo no Povos da Amazônia, que fala sobre pisos de prédios históricos. Então, é uma exposição muito interessante. E no Museu do Homem do Norte, a gente consegue viajar ali por todos os estados da Amazônia, né, os estados que pertencem à Amazônia, porque o Povos da Amazônia ele é muito voltado para todos os povos da Amazônia, continental e ocidental. Né? Lá você pode conhecer um pouco sobre todos os países que pertencem à Amazônia, os países internacionais que pertencem à Amazônia. Nós temos o arco, a passarela dos arcos, onde cada arco ali representa um dos países da Amazônia continental. E aquelas fotos foram escolhidas por cada país. Então, na seleção ali, para que se fosse feita aquela passarela, a gente teve toda essa participação dos países, enviando suas informações, né, as suas fotos para dentro, para que acontecesse essas exposições nos povos da Amazônia. E dentro do Museu do Homem do Norte, você tem o conhecimento dos estados que pertencem à Amazônia, porque muitas pessoas acham, não, só é Manaus, só é aqui. É verdade. Não, nós temos outros estados que também pertencem à Amazônia. Tem uma parte ali do Mato Grosso, né, que pertence à Amazônia, alguns outros estados que estão dentro da Amazônia. Então, na primeira sala, você já tem esse conhecimento dos estados que pertencem à Amazônia. Aí você vai percorrendo as cerimônias indígenas, né, conhecendo um pouco mais sobre as nossas raízes, porque nós temos muitas etnias dentro do Amazonas e cada uma tem a sua característica. A forma como um indígena faz a sua cerimônia fúnebre pode ser totalmente diferente da outra etnia. E às vezes a gente acha que é tudo uma coisa só, e não é. Dentro do povo também você tem 2 características. Você tem a Maloca Aruac, que é dos povos do Alto Rio Negro, né, ali mais da próxima a São Gabriel da Cachoeira, e você tem o Chapona Yanomami. Os Yanomamis são mais ali da fronteira, né, com a Venezuela. Então, ali você tem 2 realidades dentro do mesmo prédio, que lá no museu você também tem esse conhecimento. Dentro do museu você vai ver praticamente o que tem ao entorno do Povos da Amazônia. Você tem um pouco do conhecimento sobre o seringueiro, sobre o índio, né? Quem é o caboclo, porque às vezes a gente acha que índio e caboclo é tudo igual e não é. Tem essa diferença da cultura, né? De quem é o ribeirinho, de quem é o indígena. Dentro do museu a gente tem esse conhecimento, fala um pouco sobre os rituais indígenas, fala sobre a nossa gastronomia. Nós temos uma sala onde mostra um pouco sobre o boi-bumbá, como começou os bois-bumbás daqui de Manaus, o corre-campo.
Nós temos falando sobre as nossas ervas medicinais, que é tão rico. Quantas pessoas vêm de fora em busca da nossa riqueza e que nós, às vezes, não damos tanto valor, né? Mas que nós temos essa riqueza aqui no Amazonas, das ervas medicinais, e você consegue ver a plumária, a cultura da juta, a nossa gastronomia, o tacacá, a farinha, né? Você consegue ver todo o maquinário da casa de farinha que tem na parte externa também do Povos. No museu você consegue ver como é que era esse processo para ser feita mesmo a farinha, que é algo que é tão popular entre o amazonense. E você tem a parte de plumárias também, mostrando um pouco da nossa riqueza, da cultura indígena mesmo, né? Porque às vezes a pessoa acha, não, isso aqui está desmatando. São culturas, né? Tem situações que são bem pontuais. Nós não fazemos nenhuma apologia a desmatamento, mas a gente retrata o que é realmente a cultura dentro deles. Dos seus rituais. Por exemplo, os homens, em algumas etnias, eles acreditam que a mulher ela não precisa se embelezar, porque eles dizem que elas já são belas por natureza. Eles é que utilizam disso. Eles usam brincos, eles usam cocares, porque eles acreditam que o homem precisa, né, se produzir, a mulher já não precisa. Então, lá você consegue ter essa diferença entre várias etnias. Do Museu do Homem do Norte, você consegue estar visualizando essas diferenças. A gente tem lá o ritual da moça nova, né, tem o ritual das luvas de Satere Maué, que eles fazem, né? Então, você consegue ter esse conhecimento lá. E dentro de um centro cultural, né? Então, Dentro de um assim, centro uma cultural. riqueza de detalhes que a Márcia trouxe, de informações voltado à nossa cultura, que as pessoas ainda não conhecem, né? E isso é importante. E um dos objetivos do programa é isso, fazer com que isso seja conhecido e alcançar mais pessoas dentro do nosso estado. Não que isso seja só valorizado pelos nossos visitantes que vêm da nossa cidade conhecer um pouco da cultura, mas também que possa ser muito explorado positivamente, lógico, do nosso cidadão, das pessoas que estão aqui. Nossa, a Márcia falando aqui, eu ficava viajando, e é isso mesmo. É importante a gente estar valorizando a nossa cultura. Você falou aí sobre a diferença de etnias, sobre os rituais que acontecem nas tribos, né? E isso é muito importante a gente conhecer. E a riqueza, assim, ela é muito latente, sabe? Esse tipo de informação, esse tipo de experiência, né? A gente fala muito sobre turismo de experiência, e essa experiência de poder conhecer a cultura da nossa cidade, acho que isso tinha que alcançar mais pessoas, né? E as escolas, ela tem um papel muito importante. Acho que isso foi se perdendo ao longo do tempo com a tecnologia. Hoje você pega aqui o telefone e dá uma viajada aqui no telefone, mas tirou um pouco mais desse ir, né, de visitar. Eu também lembro que cheguei em Manaus aqui, eu tinha 12 anos, 25 anos atrás, não pode nem fazer o cálculo que vai dar errado. Já fiz. Não, mas é importante. Tinha as visitas, né, no INPA, tinha visitas em lugares que você realmente vivenciava, né, ali a experiência levava para casa. E a gente tem um centro cultural que tem tudo isso ali dentro, né, que tem várias histórias e dentro de um local só, você viaja ali por horas, né, conhecendo um pouco da nossa cultura. É importantíssimo, né, e tem que ser mais valorizado. Frisando também que no Povos, na Maloca Aruaque, a pessoa que recebe os visitantes é um indígena. Sim. Um indígena Aruaque. Ele é o seu Miguel Lana, está lá, né, desde 2006 conosco. E então você pode ter essa experiência de ouvir dele, a cultura dele, né? Legal. Já foram lançados 2 livros aí dele falando sobre a sua cultura, e ao chegar na Maloca você tem essa experiência de ser recebido por um indígena, de poder ouvir de fato o que é essa vivência. Gente, é gratuito, é disponível, tem acesso, a acessibilidade é fácil, né? Tem meios de transporte ligando às zonas de Manaus, né? O por que não conhecer, você tirar um dia, meu filho, minha esposa, lá abre todos os dias? No Centro Cultural dos Povos da Amazônia abre de terça a sábado, de 9 às 15. No Palacete, de terça a sábado, de 9 às 17. Então, tirar ali um sábado, né? Muitas pessoas trabalham durante a semana, e aí vamos
ficar mais rico culturalmente, né? Conhecer o Centro Cultural Povos da Amazônia, que é gratuito, e você sai de lá com certeza muito mais rico, com uma experiência de falar com alguém que vivencia aquilo todos os dias. Imagina você ouvir uma história. Sim, ali do ele conta muitas histórias, viu? Isso é muito isso é muito bom e é interessante demais. As pessoas, mudando um pouco de assunto, Márcia, em relação ao trade turístico, teve uma reunião, né, que inclusive foi provocada por você estava me falando aqui, mas é importante porque muitas pessoas do trade turístico, eles ousam, acompanham o programa, e é importante a gente falar essa parte técnica, né, sobre essa aproximação da Secretaria com o trade turístico. Aconteceu uma reunião, tive a oportunidade de estar presente, e como foi importante aquela reunião, né, para falar, para apresentar, e até mesmo pessoas que trabalham, né, no turismo no Amazonas ainda não conhecem o Palacete? Exato, e a intenção principal da reunião é essa, né? Você só pode divulgar aquilo que você conhece. Então, se você trabalha com o turismo, se você apresenta o turismo para outras pessoas, você precisa, de fato, conhecer a sua cidade, conhecer o que você tem de atrativo, quais são os centros culturais que são gratuitos, que estão abertos, qual é o horário que eu posso levar. Eu tenho um turista na segunda-feira, que normalmente o Brasil inteiro está fechado na segunda. Qual é o lugar que eu posso levar? O Museu do Seringal está aberto dia de segunda, entendeu? Então, é você ter essa opção, né? Mas você só vai ter isso conhecendo. Você precisa visitar os espaços, e a intenção dessa reunião é justamente isso, é estar de portas abertas, é mostrar que nós somos, né, para o Estado, e que nós queremos realmente alavancar a nossa cultura. Não, isso é importante, por fazer parte do trade turístico, né, quando nós recebemos o convite para isso, foi muito importante estar fazendo essa integração, né, junto com a Secretaria, conhecendo um pouco mais dos espaços que acontecem lá e nos outros museus. Eu não sabia, assim, da quantidade de coisas, porque você faz uma visita, mas você não conhece todo o espaço ali do Centro Cultural, e você trazendo essa informação, com certeza as pessoas que estão em outros estados estão muito curiosas em vir conhecer aqui as belezas que nós temos no nosso Amazonas. Estávamos conversando sobre um evento que vai ter, por isso que eu deixei para o final, que é para você já trazer essa informação aqui. Não sei se é em primeira mão, mas trazer essa informação, porque é importante que envolve o empreendedorismo feminino na parte artesanal, né? Isso vou deixar a Márcia falar um pouco mais. Com certeza, não poderia sair daqui sem falar sobre isso. Nós temos um evento que se chama Expo Mulher. Estamos na 6ª edição. E agora vamos estar realizando essa edição dentro da Primavera de Museus. Semana que vem, a partir do dia 20 até o dia 24, nós estamos com a programação de Primavera de Museus, que é um evento que acontece no Brasil inteiro, simultaneamente. Assim como está acontecendo as programações em Manaus, e nos outros estados também está acontecendo várias programações dentro desse evento, que é a Primavera de Museus. E nós temos o Expo Mulher, né, dentro da Secretaria de Economia Criativa. A gente tem alavancado, tem buscado, de alguma forma, oportunizar essas mulheres empreendedoras um espaço, né? Então, a gente tem esse evento que vai acontecer 22, 23 e 24, quinta, sexta e sábado da semana que vem, de 9 às 16. Essa vai ser a nossa primeira edição externa, né? Estou muito feliz com isso. Vai ser a nossa primeira edição externa. Nós vamos estar na Praça Eleodoro Balbi, bem em frente mesmo ao Palacete. Então, é uma possibilidade da pessoa ir, fazer uma compra, né? Conhecer um pouco sobre o nosso artesanato, conhecer essas mulheres empreendedoras aí que se renovaram, que se reinventaram, né? Principalmente muitas delas, no meio da pandemia, precisaram ali reinventar suas histórias e encontraram na economia criativa, na costura criativa, encontraram um novo passo, um novo caminho. E esse evento, o Expo Mulher, tem esse intuito de oportunizar, né, essa venda dos produtos dela, um espaço para que elas possam estar mostrando para as pessoas o trabalho delas. Tem costura criativa, tem perfumaria, tem toda a parte de artesanato, principalmente, né? A gente tem dentro da feirinha, e nós estamos nessa edição com 35 mulheres empreendedoras. Nós começamos com 12 mulheres, olha, né? Estamos com 35 mulheres nessa edição, muitas pessoas ainda querendo participar, e a gente está visualizando o nosso espaço para sempre possa estar ampliando essa oferta para elas, e é um evento muito importante para as artesãs de Manaus e para as empreendedoras femininas aí participando desse evento com seus produtos. Era isso que eu ia perguntar, ele está limitado somente a artesã de Manaus ou de outros municípios?
Se tiver interesse em participar dentro do Amazonas, podem me procurar também. Isso, é isso que eu ia falar. Como é que é o período? Se está no período de inscrição, como é que faz para participar Nesse momento, a gente já encerrou as inscrições, porque a gente sempre abre as inscrições um pouco antes. Né? Na última edição, a gente conseguiu fazer inscrições pelo Instagram. Como agora a gente não está conseguindo usar as nossas redes sociais, foi toda feita através do e-mail, né? Porque a maioria delas já possuíam esse contato. Mas nós temos o e-mail, que é o nosso e-mail palaceteprovincial@cultura.am.gov.br, e elas podem estar enviando. Nós vamos ter uma edição natalina, então se alguma já tiver, olha, eu tenho os produtos, quero expor, quero me cadastrar, a gente sempre conversa um pouco antes, saber o que é realmente, né, o que são esses produtos, para saber se está dentro do nosso objetivo. E tem a edição natalina, onde as pessoas podem ainda estar procurando para essa próxima edição. Ou vá lá conosco, vá lá, compre das artesãs, visite o Palacete Provincial e já pega meu contato lá. Não, e eu vou pedir para você repetir novamente o e-mail para que as artesãs que estão acompanhando o programa e se interessaram para expor os seus produtos. É importante, se não pode estar nessa edição, mas nas próximas. Pode repetir o e-mail? Com certeza. Palacete Provincial, tudo junto, Palacete Provincial minúsculo, @cultura.am.gov.br. E aí faz o cadastro, tudo direitinho, já participa das outras edições. Já entra em contato, explica, né, qual é o produto, o que ela está produzindo, de onde ela é, como é que seria esse processo para ela vir, o que a gente pode estar auxiliando. Isso é importante. Fica até com o cadastro lá feito, realizado, para que receba informações até mesmo nos outros eventos, né? Sim, a gente tem... normalmente é realizado o Expo Mulher 4 vezes ao ano. Então, são 4 possibilidades. Então, começou com quanto e hoje está com quanto? Você falou? Nós começamos de 8 a 12. Hoje a gente tem 35 para essa edição, mas tem outras mulheres cadastradas que ainda não vão participar dessa, já vão participar da próxima. Mas a questão da limitação de quantidade, é mesmo a questão territorial? Territorial, é espaço. Então, antes era antes. Por isso que agora a gente está fazendo a nossa primeira edição externa, que daí a gente já vai avaliar essa ampliação. Poxa, maravilha. Você que é artesã e se interessou por essa informação de participar dessa Expo, é importantíssimo entrar em contato com a Secretaria, deixar seu cadastro, apresentar o seu produto e lá poder ter essa oportunidade de expor, de vender, né, fazer com que outras pessoas também comprem os seus produtos, assim, os artesanatos. Gente, você que está acompanhando, eu sou suspeito de falar isso no programa, mas eu vou falar. Você que está acompanhando o nosso programa, que já acompanha já os episódios anteriores, que ainda não visitaram na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, você precisa conhecer os artesanatos. Aqui você vai encontrar uma culinária única no nosso estado. Aqui você vai encontrar atrativos turísticos maravilhosos, mas os artesanatos feitos com materiais totalmente sustentável e também a questão cultural da nossa cidade, do nosso estado, ele é muito presente. Então, assim, dificilmente o turista vem aqui e não leva o artesanato, né? Nós temos, por exemplo, o mercado Adolfo Lisboa, que se concentra muitas pessoas, mas assim, essa Expo ela é muito importante, porque aí também alcança outros empreendedores. Logicamente, ele é exclusivo para as mulheres, nesse episódio, é claro. A gente está estudando uma edição aí, posterior. Eu estava provocando para... a gente está estudando. Ele se iniciou, né, com uma outra gerente, a outra gerente iniciou esse projeto, e eu estou levando aí ele, mas a gente está estudando uma possibilidade de ampliar para outros segmentos. Olha, já é um dentro da área cultural. Isso é bom. Não, isso é bom. São ações assim que a Secretaria está fazendo, até mesmo na questão da promoção da cultura e economia criativa, mas também do empreendedorismo, né? Já abrangindo a questão da cultura do nosso estado. Isso é muito importante, criar ações para que possa promover e também gerar renda para os empreendedores locais. E isso é o trabalho que a Secretaria está fazendo e, assim, é louvável todas essas informações que a Márcia, como representante da Secretaria, está trazendo de eventos. E fora isso, tem alguns eventos já previstos, Márcia? Domingo, dia 25 de setembro, no outro domingo também, tem mais uma edição dos Povos Criativos, que é lá no Povos da Amazônia, um evento que envolve gastronomia, artesanato. Vai ter o tambaqui lá? Com certeza, lá tem a Peixaria do Leite. Que maravilha. Tem um café da manhã lá também. O X-Camboquinho. Com certeza vai ter. Essa parte gastronômica nunca falta, sempre é bem rica. E também tem as atrações que a juventude gosta muito, essa parte de cosplay, geek, né? Esse universo geek é sempre bem presente nesse evento.
que é dos povos criativos. Feira dos povos criativos. Feira dos povos criativos. A gente levanta essa bandeira da gastronomia que as pessoas procuram muito, né? Quem vem para cá, eu quero comer o tambaqui, já pesquisei o X-Caboquinho, o que é o X-Caboquinho, e é importante a gente poder estar relatando que a nossa gastronomia, não só a gastronomia, mas tudo que envolve o turismo e a cultura do nosso estado é muito rica, né? E você teve apenas uma introdução do que é os museus, do que pode ser encontrado nos museus aqui na nossa cidade. E vem para o Amazonas, vem conhecer o nosso estado, vem conhecer a nossa cidade, vem mergulhar, eu sempre uso essa terminologia, esse termo, essa palavra, vem mergulhar mesmo na cultura, né, do nosso estado, tirar essa visão errônea que muitas pessoas têm do nosso estado e vem vivenciar, tomar um banho de rio, comer um tambaqui, né, um jaraqui, são peixes regionais que a gente cita aqui, conhecer os museus, um pouco da história, das etnias, né, de como surgiu, o nosso teatro, que é o mais lindo do mundo, volto aqui, falo e repito, que realmente esse pertencimento que a gente tem que deixar claro, né, para as pessoas que ainda não conheceram a nossa cidade. Chegamos ao fim do nosso programa, assim como eu falei, passa rápido, né? Quando se fala de cultura, você tem muitos assuntos legais e importantes, mas não deixaria de terminar o nosso programa, Márcia, fazendo uma pergunta que já é de praxe aqui no nosso programa, que remete, né, o nome do nosso programa, na sua visão como turismóloga, como docente, como gestora, para você, o que torna o Amazonas tão incrível? Ai, o que torna o Amazonas tão incrível. É nessas horas que o convidado começa a respirar, as lágrimas começam. Né? É verdade. O que torna o nosso Amazonas incrível? Gente, dentro do Amazonas a gente consegue ter de tudo, né? A gente tem o rio, a gente tem as cachoeiras, a gente tem uma natureza riquíssima e ao mesmo tempo a gente se vê, vou usar o teu termo também, a gente se vê mergulhado dentro da cultura, sabe? Você poder entrar ali naquele teatro e imaginar todas as atrações que já aconteceram ali, você ir nos museus e sentir a energia, porque cada espaço tem uma energia, né, que você consegue, se você realmente for com o seu coração aberto, você consegue entender um pouco do teu passado e ao mesmo tempo entender que museu não é passado, o museu ele está sempre ali em movimento. Né? As pessoas têm uma ideia de que museu é coisa velha, é passado. Não, ele conta a nossa história, mas ele nos remete ao que somos hoje. Quem nós somos hoje, né? Então tem toda uma história por trás e eu acho que o que nos torna mais incrível é justamente essa junção de que nós temos natureza, nós temos a cultura e nós temos um povo muito caloroso, né, no Amazonas, que acaba tornando a nossa cidade mais maravilhosa. Manaus, meu ciúme. É verdade. Márcia, muito obrigado, né, em nome de toda a equipe do site Amazonas Incrível, agradece a secretaria, né, agradece o presidente da secretaria, o secretário que permitiu que você estivesse aqui falando também em nome da cultura do nosso estado. Isso é importantíssimo, né? São informações assim valiosas. Você pode acompanhar esse podcast em outras, através das redes sociais, né, e compartilhar, porque são informações maravilhosas. Em nome de toda a equipe do site Amazonas Incrível, da Rede Norte Digital, nós agradecemos por ter aceitado esse convite. Leva assim o nosso enorme abraço a toda a secretaria e com certeza nas próximas reuniões vamos estar lá justamente para contribuir na cultura do nosso estado. Que bom. Eu é que tenho que agradecer por poder falar um pouco sobre os nossos espaços, né? Para que as pessoas realmente se despertem. Poxa, eu me interessei, eu quero ir lá conhecer. Obrigado. Você viajou comigo, o seu guia incrível no Amazonas e com a Roger Tour, agência de turismo, a agência que desvenda fronteiras e mergulha nessa imensidão amazônica. Na operação de áudio, meu amigo Anderson Silva, sem o R, apoio técnico de Ayrton Martins. Toda terça-feira você acompanha esse podcast e te espero na próxima terça para mergulhar comigo, rio adentro, do nosso estado mais lindo do mundo.